Bem, pessoal, retomando o nosso assunto aqui, tratando sobre sistemas operacionais, agora a gente vai comentar sobre interface gráfica, né? Apesar de a gente já ter falado, vamos comentar mais um pouco sobre o assunto de interface gráfica. Então, o que vem a ser essa interface gráfica? Primeiro, a interface é o meio pelo qual o humano vai conseguir repassar a sua necessidade para a máquina, digamos assim, né? O meio por onde eles vão se comunicar, por a interface, por como que vai ser utilizada para que eles possam trocar informações, digamos assim. O usuário vai entrar com dados e aí a máquina processa e devolve informações para o usuário. Tá? Então é essa interface que vai permitir eles conversar. Só que essa interface, esse meio por onde vai haver essa troca, onde o usuário vai entrar com dados e a máquina devolver a informação processada, é uma interface que é gráfica, né? Ou seja, vai ser algo visual. Vai ser visualmente mais agradável para o usuário interagir com o computador. A interface gráfica com o usuário é um ambiente que permite a interação, tá? Como comentei, né? O meio por onde vai haver a interação. Permite a interação com dispositivos digitais através de elementos gráficos, tá? Esses elementos gráficos eles vão ser ícones, arquivos, botões e outros indicadores visuais, certo? Então, a interface gráfica que vai permitir que a gente possa interagir com o sistema, tá? Lembrando que nós estamos falando de sistemas operacionais modernos, tá? Os mais antigos, como eu já comentei, eram aqueles baseados em comandos, tá? Somente comandos. Então, quando eu estou falando dessa interface gráfica, eu estou falando desse tipo de janela aqui. Aqui tem uma janela, né, do sistema operacional Windows 10, a minha janela. Aqui eu tenho uma pasta, uns slides em PDF, uma pasta. Tá? Olha só como ele representa graficamente os arquivos que eu tenho disponível aqui. Né? Então, ao invés de usar um comando que vai listar quais são os arquivos que estão presentes na minha pasta, eu consigo ver graficamente eles. Né? Eu consigo saber aonde eu estou, em qual diretório eu estou, né, da minha máquina. Ou seja, aqui ó, eu consigo saber onde eu estou indo na pasta técnicas, aqui New Slides, né, são os meus slides das aulas, tá? Os arquivos que estão aqui dentro. Tá? Então, tudo isso aqui são ícones que vão me ajudar a encontrar um determinado arquivo, uma determinada pasta. Tá? Observem também que o sistema de diretórios, como ele organiza o sistema de diretórios dele aqui. Ó. Então, aqui, ó, ele mantém uma hierarquia entre as pastas. Né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se consigo abrir uma janela. Tem uma janela aberta aqui. Cadê? Aqui. Observem aqui, ó, vou abrir aqui meu sistema de diretórios. E aí notem que ele vai organizando como se fosse uma árvore. Ó. Então aqui ele tem que a gente vai chamar de raiz, né? A árvore tem uma raiz que é onde começa a árvore, certo? Aqui ele está dando um exemplo de meu computador. Então aí, ó, à medida que eu posso navegar entre o sistema de diretórios através desses ícones aqui. Eu vou entrar na área de trabalho, não tem nada, documentos também não tem nada, minha imagens, na imagens aí tem duas pastas, imagens da câmera, imagens salvas, e pasta músicas, vídeos. Aí aqui, ó, ele vai, deixa eu fechar esses caras aqui. Aí bem aqui, ó, no sistema Windows, no sistema de diretório dele, na raiz, eles chamam aqui de C, né? O famoso C, ó. Se eu clicar aqui em cima, ó, consigo ver que essa aqui é um ramo dessa árvore, né? Se eu for navegando aqui, ó, ele vai aqui C, dois pontos user, e aí onde começa a árvore dele, né, a raiz, é nesse C, dois pontos, barra. Aqui é onde começa o sistema de diretórios. E aí todo o sistema, todo o diretório, todo o teu sistema de arquivos começa a partir daqui, né, do C, dois pontos. Aí ele tem um montão de pastas aqui que dá para navegar. Por exemplo, aqui eu vou em arquivos, deixa eu aumentar mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver se consigo. A sensibilidade do mouse não está muito boa. Tá. Aí, ó, por exemplo, eu cliquei lá na pasta arquivos e programas, eu vou abrir aqui a pasta Java,
JDK. Aí ele vai, então observa que ele vai expandindo à medida que eu vou entrando em cada diretório desse aqui, né? E isso aqui chama-se árvore de diretórios, tá? É o sistema de diretórios. Os sistemas operacionais, no caso do Windows, o Linux e o Mac, eles utilizam sistema baseado em árvores para organizar seus arquivos, tá? Então, olha, eu tenho uma pasta aqui. Se eu clicar numa dessas pastas aqui, ele me mostra, ó, que tem aqui uma outra pasta e tem alguns arquivos aqui, certo? Deixa eu ver aqui, Windows 32 e assim por diante, certo? Vou entrar aqui na pasta, deixa eu ver. Só mais um exemplo. Cadê aqui? Windows, Internet Explorer, famoso IE. Ó. Então eu cliquei na pasta dele aqui, ó, se eu expandir, ele vai mostrar quais são os subdiretórios e esse quando eu clico nela, né, eu consigo ver quais são os arquivos que tem lá dentro. E aí, pessoal, isso aqui é um exemplo no Windows, tá? Mas se isso aqui fosse Linux, não ia ser muito diferente disso. Então, nota aqui nesse exemplo aqui é uma área de trabalho do Linux, então ele mostra aqui também através de pastas e ícones que tem dentro de um diretório. Então, a representação nessa interface gráfica no ambiente Linux também é feita com ícones, tá? Nessa distribuição aqui é o Ubuntu. Então, ele também faz esse uso aqui para facilitar o uso do sistema operacional com o usuário, tá? Isso seria uma interface gráfica. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar a rede de computadores, certo? Com relação aos exercícios, pessoal, lá no CIGAR tem uma lista de exercícios, tá? Essa lista de exercícios, eu montei ela pensando em como vai ser elaboradas as questões, tá? Que vai vir nas nossas atividades avaliativas. Então, no mesmo estilo que está lá as questões, são as questões da atividade avaliativa. E aí já aproveito para lembrá-las que já tem uma atividade avaliativa lá no CIGA. Então, aproveitem para ler o material extra também, tá? Deixei uma apostila lá de material extra, dê uma lida. E tentem fazer a lista de exercícios, certo? Não façam a atividade avaliativa em cima da hora, por favor. Certo? Então, na próxima aula a gente continua falando sobre rede de computadores. Até lá!